Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. É muito bom estarmos juntos, é muito bom estar com vocês e saber que vocês estão aí nos acompanhando, orando conosco, buscando a Deus em favor da Ivone, buscando a Deus na direção do Espírito Santo para que Deus esteja orientando os médicos, os procedimentos a serem feitos. E chegamos até aqui, como diz a palavra de Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. É muito bom nós sabermos que Deus é presente, que Deus tem cuidado de nós, tem nos fortalecido nas nossas adversidades e que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então eu agradeço muito a todos vocês de todas as denominações, de todas as religiões que estão conosco, buscando a Deus nas suas orações, nas suas preces, nas suas intenções voltadas para Deus, para que Deus ouça o nosso clamor e esteja restaurando a saúde da Ivone, a vida da Ivone, que está passando por um momento bastante complexo, bastante difícil. Ontem eu não gravei o vídeo, que normalmente eu gravo para as informações. Foi um dia bastante estressante, foi um dia bastante corrido, mas Deus tem dado forças, Deus tem concedido sabedoria, discernimento, direção espiritual. E ontem, dentro do momento do estresse, dentro do momento do quadro em que a Ivone está vivendo e conversando com os médicos, né, eu preferi não gravar o vídeo para poder também descansar um pouco, reformular os pensamentos, reformular a mente, buscar a Deus na minha oração pessoal e deixar Deus falar comigo, assim como fala com vocês, conduzindo todas as coisas para que nós possamos centrar os pensamentos voltados à vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Eu sei que Deus providenciou desde o início que a Ivone seja atendida pelos melhores médicos, ela está no melhor hospital que ela poderia estar neste momento, é atendida por uma equipe médica fantástica, com um pensamento humano. Não são apenas profissionais da medicina, como eu tenho dito, mas são pessoas que respeitam a humanidade, respeitam a família, respeitam o paciente e buscam oferecer o seu melhor. Então, eu sou muito grato à equipe de neurologia do hospital aqui da Unimed de Araçatuba e toda a equipe de enfermagem, aqueles que cuidam, aqueles que trabalham na limpeza, na organização, na orientação do hospital, pelo respeito, pela dedicação, pelos profissionais qualificados que eles são, de fato, cada um na sua área, para nos atender com todo respeito. Então, Deus providenciou desde o começo para que nós estivéssemos no melhor lugar neste momento. Mas nós temos que, muitas vezes, parar para reconstruir as nossas ideias, reconstruir os nossos pensamentos, reconstruir as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas perspectivas de fé. Então, algumas vezes em que as pessoas esperam com ansiedade, esperam essa resposta daquilo que está acontecendo no dia a dia, e eu acabo não dando nenhum parecer, gravando nenhum vídeo. Eu sei que as pessoas ficam ansiosas, mas às vezes nós precisamos parar, descansar, para poder ouvir a voz de Deus. Assim como eu falei para vocês que no sábado eu estive na igreja, e eu não estive ali na igreja é, para pregar, eu não estive na igreja nem mesmo para ouvir a mensagem que estava sendo pregada.
eu estive na igreja para conversar com um amigo pessoal chamado Jesus. Este amigo que se entregou por mim, que se entregou pela Ivone, que se entregou por você, que está zelando por cada um de nós, que intercede por nós no santuário celestial, que enviou o Espírito Santo que habita em nós para que nós tivéssemos também um acompanhamento espiritual, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento emocional, né? Porque nós somos construídos de muitas formas e de muitas maneiras, né? Aliás, falando a respeito disso, eu espero que depois de tanto tempo falando, né, com vocês, falando com todos os irmãos e irmãs do distrito de Dracena e de todos os outros distritos e outras igrejas que nós já passamos, eu espero que, principalmente hoje, como pastor do distrito de Dracena, vocês tenham a sabedoria apresentada pelo apóstolo Paulo e dirigida pelo Espírito Santo de Deus na orientação de Jesus Cristo, que é examinem tudo e retenham o que é bom. Eu espero que todos já tenham alcançado esta maturidade de examinar todas as coisas para reter o que é bom. Porque dentro da estrutura bíblica e dentro da criação de Deus e o que Deus conhece do ser humano, ele deixou pessoas extremamente capacitadas para cuidar de todas as nossas necessidades, inclusive as nossas necessidades emocionais e psicológicas. Os psicólogos, psicanalistas, os profissionais da área de psicologia são pessoas extremamente importantes para o acompanhamento do ser humano. E quem colocou essas pessoas e capacita estas pessoas para que elas ofereçam o seu melhor naquilo que o outro precisa foi o próprio Deus. Quem iniciou a psicologia foi o próprio Deus desde o Éden, desde o primeiro momento em que ele chama homem e mulher, quando pecaram, Adão e Eva, ele chama e ali ele tem que tratar dos primeiros pontos psicológicos apresentados por Adão e Eva. É a primeira vez na Bíblia em que, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, é a primeira vez que aparece a expressão que o homem teve medo. Ter medo, ter ansiedade, ter dificuldade em lidar com as suas emoções, e Deus, como um excelente psicólogo, ali apresentou os primeiros passos da psicologia. Depois, Jesus, né, na sua humanidade, apresentou isso com mais profundidade. Nós vemos no texto, principalmente no texto grego, Jesus falando que nós não devemos nem ter medo daquelas pessoas que podem nos ferir fisicamente, mas devemos ter muito cuidado daquelas que podem afetar o nosso emocional, o nosso psicológico, gerando questões psicossomáticas, gerando ansiedade, gerando síndrome do pânico, gerando o medo, gerando o sentimento de inferioridade ou de incapacidade pessoal. Então, Deus, desde Gênesis, continuando com Jesus e até a sua volta, ele é o psicólogo por excelência. Então, a psicologia, ela é muito importante. A psicanálise, né, que é a área que eu tive a oportunidade de me formar também, né, ela é excelente para o trato humano. A filosofia, a antropologia são essenciais para o tratamento e para o conhecimento do ser humano. Como diz Sócrates, a expressão mais difícil do ser humano é conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a si mesmo é que nós vamos ter a capacidade
de transformação, de mudança, de regeneração, de observar em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que nós permitimos que Deus trate conosco pelo Espírito Santo. É só conhecendo o erro que nós podemos corrigi-lo. E a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a antropologia nos ajudam a nos conhecermos, nos ajuda a conhecer o Criador, nos ajuda a conhecer aquilo que Deus está apresentando como verdade absoluta, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, uma vida de verdade, né? Como foi sempre a busca da filosofia, aonde está a verdade. E Jesus, ele fala que a palavra de Deus é a verdade. Ele é a verdade encarnada e ele deixou a verdade escrita para que nós possamos interpretar espiritualmente com sabedoria e discernimento espiritual, né? Então, alguém que fala contra a psicologia, contra a psicanálise, contra a antropologia, contra a filosofia, é porque não teve ainda conhecimento suficiente da Bíblia e da revelação de Deus para lidar com essas questões. Nós somos seres humanos que precisamos de todas as ferramentas que Deus dispôs para que nós sejamos cuidados e cuidar uns dos outros segundo os propósitos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos lutar com toda a nossa energia. Lutar com a energia que Deus colocou em nós e que nós precisamos reabastecer, nós precisamos fortalecer, nós precisamos ser guiados pela força de Deus para que esta energia seja viva e eficaz em nossas vidas todos os dias. É desta maneira que o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 29, nos diz assim: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, esforçando-me o máximo possível. Você tem se esforçado o máximo possível? Eu sempre falo que Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Deus não busca pessoas perfeitas. Deus sabe que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos, que na nossa imperfeição, buscando a espiritualidade, nós temos tentado oferecer o melhor a Deus, esforçando para fazer o melhor. De que maneira? Segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, que opera poderosamente em você, que opera poderosamente em cada um de nós. Nós nos esforçamos para fazer o melhor, mas temos limitações, temos adversidades, temos problemas, necessitamos uns dos outros, necessitamos de profissionais como os excelentes psicólogos, psicanalistas, analistas, filósofos, antropólogos que nos apresentam a vida de uma forma que, pelo poder de Deus, pela ação de Cristo Jesus no Espírito Santo, nós recobremos as nossas forças para que nós possamos lutar com firmeza, com integridade, com verdade, para que o poder de Deus se opere em nós de uma maneira viva, de uma maneira eficaz. É desta maneira que nós observamos o texto de Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, o Shema Israel, ele fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Ame
o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A expressão do coração na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, se fala da racionalidade. O coração é aquilo que é racional. A sua boca só fala o que o coração está cheio, aquilo que você pensa, aquilo que ocupa a sua mente, é isso que você coloca para fora. Então, de todo o teu coração, busque na sua mente racional aquilo que verdadeiramente é de Deus. É por isso que em Efésios, capítulo 4, fala que a função do pastor é orientar as ovelhas de Cristo que são colocadas em suas mãos, para que elas não sejam conduzidas, levadas por todo o vento de doutrina. E é por isso que eu estou falando para vocês. Eu espero que depois de tanto tempo ali conversando com vocês e continuando a conversar no distrito de Dracena, vocês tenham a sabedoria espiritual para examinar todas as coisas e escolher o bem, desprezando aquilo que é mal, aquilo que é ignorância, aquilo que é má interpretação, que você despreze, mas que você retenha o que é bom. Isto é amar a Deus de todo o seu coração, com toda a tua força, com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho, com o seu dia voltado para Deus e de toda a sua alma, que trata da sua estrutura psicológica, das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua psique, do conjunto de tudo que você é como ser humano, envolvendo a sua estrutura psicológica e emocional. Ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com todas as tuas forças. É desta maneira que nós conhecemos a Deus, nos aproximamos de Deus. A Ivone ainda está passando por um processo gravíssimo, difícil de ser controlado pela neurologia. Cada vez que eles diminuem a sedação, a Ivone entra em convulsão e daí a sedação tem que voltar. A sedação já foi diminuída e na diminuição da sedação ela tem algumas reações. Ela já força para abrir os olhos, ela tem um movimento de boca, ela tem um movimento involuntário de braços e mãos, né? Mas ela ainda está num estado gravíssimo, num estado muito crítico, e nós precisamos continuar orando e, como eu já gravei em outro vídeo, crendo contra a esperança. Porque visivelmente e clinicamente falando, dentro da orientação médica, né, falando diretamente a vocês, né, não há esperança para que a Ivone seja salva pela medicina, pelos processos clínicos, pelo procedimento clínico, não há esperança humana para que isso aconteça. Mas nós, pela fé, temos que continuar crendo contra a esperança. Nós temos que continuar crendo, mesmo que a medicina fale que não. Mesmo que a medicina fale que não tenha mais recursos, mesmo que a medicina fale que chegou ao seu limite, que não tem mais o que fazer, nosso Deus é poderoso para fazer o impossível. E eu continuo da mesma forma, todas as vezes, vindo para Satuba, trazendo a mala da Ivone, com as roupas da Ivone para que ela saia do hospital, trazendo a sua escova de dente que eu coloco ao lado da minha, na pia do quarto aqui do hotel, porque eu mantenho a fé de que ela vai sair do hospital e que ela vai usar esta escova de dentes ainda. Então, nós temos que manter a fé mesmo contra a esperança. Eu não vou amenizar a situação para vocês. A situação da Ivone é muito grave e para mim que estou vendo pessoalmente e transmito as informações para vocês, transmitir a informação é uma coisa, ver de perto é outra, né? Eu estou vendo
numa situação gravíssima, mas com médicos empenhados, com médicos dedicados, com médicos que têm feito todo o esforço para oferecer o melhor dentro do conhecimento clínico, dentro do conhecimento médico. Mas o caso é extremamente grave e a medicina já chegou, na verdade, aos seus limites. Por muitas vezes o médico já disse para mim que não haveria mais o que fazer e que não haveria mais expectativas e que é para eu não criar expectativa nenhuma. Mas a minha expectativa não é médica, a minha expectativa não é clínica, a minha expectativa é de fé, pelo poder de Deus que pode fazer o impossível. Então, enquanto a Ivone está respirando e tem fôlego de vida, eu sei que Deus pode tocar e restaurar aquilo que foi desconstruído, aquilo que foi quebrado, Deus pode restaurar. E Deus pode recriar aquilo que foi perdido. Deus tem todo o poder sobre o corpo da Ivone. E eu, não só como ministro do Evangelho, chamado por Jesus Cristo para o ministério pessoal, mas como marido da Ivone, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que esta restauração seja feita. E que o Espírito Santo, que habita nela, como habita em cada um de nós, restaure o que precisa ser restaurado para que ela saia plena deste hospital, sem nenhuma sequela, para a honra e glória do Senhor. Crer contra a esperança, crer lutando com toda a nossa energia, crer com toda a nossa alma, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, sabendo que o Deus do impossível é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Então, eu agradeço a todos vocês que têm se unido na fé neste propósito juntamente comigo. E agradeço a todos vocês, profissionais, cooperadores, amigos da área da psicologia, da psicanálise, que tratam dos sentimentos e das emoções e que estão me ajudando também neste momento em que nós estamos passando. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a você e a sua família. Continue crendo no poder de Deus. Continue crendo na operação de Deus na sua vida. Não baixe a sua guarda. Não deixe que o mundo físico influencie negativamente a sua fé no mundo espiritual. Deus é poderoso e soberano, e a última palavra sempre será dele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos cuidados, te agradecemos pela maneira que o Senhor cuida de nós. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue cuidando da Ivone, restaurando a vida dela, cuide dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, de todas as religiões, de todas as denominações, dos seus vínculos denominacionais. Que o Senhor os abençoe, os guarde a eles e a cada família por eles representada. Eu te agradeço pelos teus cuidados, coloco a vida da Ivone, a minha vida, em tuas mãos e peço que permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.